Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos 14 a 16. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testifica a respeito dele e afirma: Este é aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Podemos dizer que, assim como a borboleta, temos também 4 fases importantes no Evangelho até a metanoia, ou seja, que a transformação aconteça. Primeiro é a confissão, segundo o arrependimento, terceiro a conversão, quarto é a intimidade. Para isso, vamos pegar a pessoa do apóstolo Paulo, pois quando evidenciamos confissão, estamos referindo diretamente àquilo que o próprio disse na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículos 9 e 10. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Pois aqui está a evidência de falar, declarar, abrir a boca, para reconhecer diante de tudo e todos, e principalmente de liberar o reino espiritual, essa declaração. Pois, uma vez que você confessa de coração diante de todos, e confessa Jesus como Senhor e Salvador, você habilita a segunda fase do processo, que é o arrependimento. No arrependimento está o caminho da liberação dos pecados, da retidão, restauração e reconciliação com Deus, como descrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Pois, uma vez tendo esse entendimento de que não precisamos mais ficar presos às práticas pecaminosas, não necessitamos mais continuar à mercê de seus manjares, sendo revelado a nós que temos o livre acesso ao Senhor. Portanto, esse entendimento de arrependimento, sendo manifesto, nos leva à conversão, isso mesmo. Aqui vemos a mudança de caminho, de rota, de direção, como podemos ver na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 a 3. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois, quando chegamos a esse estágio, estamos dizendo que tudo trabalha junto, ou seja, confissão, arrependimento e conversão, pois aqui entramos no processo de confronto, onde somos levados à transformação da mente, das atitudes, da alma e da nossa vida espiritual, ou seja, de dentro para fora. Pois aqui é a manifestação da cura, da libertação e da maturidade espiritual. Aqui não levamos em consideração seu nível intelectual, seu conhecimento ou sua experiência,
mas sim o nível de entrega, de renúncia e de reconhecimento. Pois uma vez consciente de seus limitadores, saberemos quais seus sentimentos, prisões e lugares que precisa ser curado, sarado e liberto. Porque não acredita, porque não adianta dizer que está em Cristo e ainda citar que é uma nova pessoa, se você continua aprisionado aos seus costumes e pensamentos antigos. Não é incomum vermos pessoas que são criadas em um lar cristão, acostumadas a frequentar a igreja e até com um certo conhecimento bíblico, mas que ainda não experimentaram a metanoia de Deus. Eles mantêm um estereótipo de cristãos, mas o fazem pela pressão da igreja e da família. Muitos deles se distanciam dessas práticas na primeira oportunidade de liberação dos pais, sem que haja uma experiência pessoal com a verdade da palavra, não havendo o poder de viver os seus princípios. Precisamos buscar essa experiência. E também a desculpa de ter um temperamento forte não justifica sua continuidade, mas sim uma falsa renúncia de sua carne. Por isso, existem muitos servindo ou exercendo cargos dentro de uma igreja só para esconder suas limitações e sua falta de entrega ao Senhor. Dizer que não consegue já é um grande passo para sua libertação e cura. Mas todo este processo pode demorar anos e mesmo assim não conseguir se desvincular de tudo o que está dentro de você. Mas o importante é perseverar e continuar até chegar a um nível de intimidade. Intimidade é saber ouvir, saber falar, saber o que fazer. Quando chegamos a este nível de relacionamento, podemos afirmar que os outros processos foram aperfeiçoados ou estão em um nível bem alto de desenvolvimento. Porque quando conseguimos discernir a voz do Senhor das outras vozes, estamos limpos e nossas vestes estão alvas. Mas, quando dialogamos com o Senhor, nossa vida espiritual está cheia de sua presença, pois conseguimos falar e ouvir sua voz sem nenhuma interrupção, aonde ficamos em sua dependência. O que aconteceu com Paulo? Sua mente foi mudada, seus valores trocados, sua identidade santificada e seu propósito redefinido conforme a vontade de Deus. Paulo experimentou a metanoia de Deus. Essa metanoia expressa uma transformação de atitude causada pela mudança em nossa forma de pensar. Metanoia não significa simplesmente mudar o comportamento de uma pessoa, seja conseguido através de regras impostas, pressão da sociedade, igreja ou família. Embora todas essas fontes de influência possam fazer parte de um processo de transformação, metanoia sugere que essa transformação seja a consequência de uma mudança mais profunda, não somente o comportamento. Metanoia é mais do que tentar transformar alguém através de sistemas de punições e recompensas. O conceito de metanoia expressa uma transformação do homem, de dentro para fora, ou seja, uma mudança que acontece na mente e, consequentemente, muda atitudes e ações. Essa é a transformação que o Evangelho de Jesus veio trazer ao homem. O importante também é ressaltar que Jesus nos reconcilia e o Espírito Santo nos guia, e o Senhor nosso Deus é o agente dessa transformação em nós, apesar desse processo requerer nosso posicionamento em direção ao seu chamado. Vivamos esta transformação sem limites. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e da maneira que o Senhor tem feito. Entregamos as nossas primícias, estas primeiras horas a Ti, para que o Senhor cumpra, estabeleça e faça o seu querer manifesto. Somos, Pai, seus filhos, e diante disso, queremos consagrar o nosso dia, as nossas vidas, o nosso pensamento e tudo o que somos e o que temos, para que o Senhor cumpra e estabeleça o seu querer.
Ainda, Pai, que estejamos passando por processos de uma maturidade, tanto, Senhor, emocional como intelectual e até mesmo, Senhor, espiritual, que o Senhor esteja na frente de tudo, nos aperfeiçoando e mostrando o que nós temos que fazer e como nós temos que fazer. Estamos em Suas mãos, Senhor. E assim como estamos, que todo este conhecimento que o Senhor tem nos dado seja aperfeiçoado em Ti para praticarmos tudo aquilo que o Senhor tem nos mostrado através da Sua palavra. Que seja o Seu querer, que seja a Sua vontade e que seja a Sua glória manifesta todos os dias em nossa vida. Assim, Senhor, oramos agradecidos a Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor, por este dia. Assim consagramos, mais uma vez, tudo que temos e que somos, para que o Seu nome seja glorificado e exaltado. Muito obrigado, Senhor. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor.